Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você por aqui. Hoje é dia de Vasco, só que não é em dose dupla. O torcedor vascaíno estava quase que se acostumando a ter 2 jogos no mesmo dia. Hoje, apenas um jogo pelo Campeonato Carioca contra o Madureira. E antes de eu começar a falar sobre esse jogo aqui com você, eu vou pedir um favor para você. No link fixado aqui no chat, você entra, faz o seu cadastro na melhor casa de apostas do Brasil, a 1xBet. A 1xBet paga bem, paga rápido, e se você fizer o seu cadastro e colocar ali o cupom, o código promocional AVE+, eles dobram a sua primeira aposta até o valor de R$ 1.530. Se você colocar R$ 100, vai para 200. Se você colocar 500, vai para 1.000. Enfim, a 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil, parceira aqui do AVE+, e também do Atenção Vascaínos. Pois bem, torcedor, o Vasco hoje, todas as atenções voltadas para o jogo contra o Madureira. O elenco que voltou do Uruguai estará à disposição e também aqueles jogadores que deram início nas 2 primeiras rodadas, conquistando 4 pontos. E o grande dilema agora é qual equipe levar a campo. Lembrando que o regulamento do Campeonato Carioca exige que até a 5ª rodada está tranquilo quanto a colocar reservas. Depois tem que ser o elenco principal. Então assim, o Vasco tem a possibilidade ainda de poupar jogadores no dia de hoje. Por exemplo, aqueles jogadores que vieram do Uruguai, será que todos eles estão 100% para essa partida? Vou dar um exemplo para você aqui, torcedor. O Payet, depois daquela apresentação de gala do último domingo, será que já está 100% fisicamente para fazer aí a sua estreia no Campeonato Carioca? Eu acredito que esse tipo de situação que a comissão técnica do Vasco tem em mãos sobre como escalar a equipe hoje, tem que ficar toda ela na mão do departamento de fisiologia do Vasco. A partir da hora que o jogador estiver 100%, que o jogador não estiver propenso a nenhum tipo de lesão, eu acho que tem que colocar para jogar sim. Agora, eu também entendo que o técnico Ramon Dias está com alguns dilemas na maneira do Vasco jogar. Por exemplo, nos jogos lá no Uruguai, o elenco principal, ele variou muito o esquema tático do Vasco. Ele chegou a fazer um tradicional 4-4-2, fez 4-3-3, fez 3-4-3 e fez inclusive o 3-5-2, que foi a maneira aí que ele iniciou a última partida. O que eu penso é que ele poderia testar e fazer mais o 3-5-2 ou o 3-4-3. Pela quantidade de zagueiros bons que esse elenco do Vasco tem, eu acredito que quanto mais zagueiros forem aproveitados, melhor. Inclusive, tentar ver o posicionamento deles dentro do campo. Vou dar um exemplo para você, torcedor. Se a gente parar para pensar, no último jogo, todo mundo imaginou que o Medel seria o zagueiro por dentro e o João Vitor pelo lado. Por quê? Porque o João Vitor arrasta, o João Vitor tem uma melhor recuperação e pela esquerda todo mundo sabia que era o Léo o zagueiro. Só que não foi isso que aconteceu. Em 90% do primeiro tempo, o João Vitor ficou de zagueiro central, zagueiro por dentro, e o Medel no lado direito. Eu até acho que poderia ter esse rodízio aí. Quem sabe, numa partida igual a de hoje, colocar o João Vitor pelo lado direito e trazer o Medel para o lado de dentro para ficar ali. Outra possibilidade que tem também é daqui a pouco colocar o Maico como esse zagueiro central ali por dentro para não ficar tão exposto. Então, possibilidades não faltam. O Robert Rojas jogar pelo lado direito também, por ter uma característica de velocidade, por poder fazer essa cobertura de um ala, que pode ser o Paulo Henrique, que pode ser o Puma, enfim, possibilidades não faltam para poder escalar essa equipe de hoje. E eu acho que essas primeiras rodadas do campeonato estadual servem muito para isso. Para você definir um modelo, para você definir um esquema de jogo e para você também ter a noção de quais jogadores você poderá contar durante o ano. Lembrando que com a aproximação da chegada aí da primeira rodada da Copa do Brasil, é muito interessante que até a estreia o Vasco tenha uma equipe definida e uma equipe forte, porque já passou da hora do Vasco ir longe na Copa do Brasil. Eu tenho muita esperança que no ano de 2024 a gente possa fazer uma grande campanha. Uma, pelo elenco, que a gente espera e sabe
que precisa de reforços, mas esse elenco de hoje já consegue competir num nível legal para pelo menos não passar o vexame que passou nos últimos anos aí, como foi, por exemplo, no passado, eliminado pelo ABC. A gente espera que esse elenco que tem hoje, com mais alguns reforços, possam pelo menos fazer com que o Vasco tenha a possibilidade de encontrar aquele pessoal lá na frente que só entra nas fases finais da Copa do Brasil. Então é isso que o torcedor espera, que essa equipe tenha conjunto, que essa equipe tenha reforços e que com esse tempo, com esses jogos do Campeonato Carioca, o Ramon Dias possa ir separando esquema de jogo, modelo de jogo, jogadores que ele pode contar, enfim. E um deles que eu queria analisar individualmente aqui com vocês é a questão do Orediano. Será que hoje à noite é o momento de colocar o Orediano para jogar já de titular? Por exemplo, se ele fizer um 3-5-2 como ele armou lá, será que o Orediano poderia ser titular no lugar do David, ao lado do Verratti? Eu vou dizer algo aqui, torcedor, que eu não tenho perseguição com jogador nenhum. Se em algum momento eu falo que eu acho que esse jogador não vai render e ele me prova ao contrário, eu tenho prazer de vir aqui elogiar esse jogador. Por exemplo, eu continuo achando que o Orediano nunca vai jogar num nível satisfatório para ser titular absoluto de uma equipe igual ao Vasco. Agora, eu não sou cego e não vou ficar brigando com as imagens. A partida que ele fez contra o Sampaio Corrêa no último domingo credencia ele a ter oportunidades no elenco principal, sim. Só que eu fico imaginando especificamente agora para esse momento. Precisa de uma conversa do Orediano junto ao Ramon e junto ao Emiliano Dias. Porque se a opção de ter ficado no Brasil tivesse partido da comissão técnica e o Orediano tivesse dado a resposta positiva que deu nesses dois jogos, ele merecia uma oportunidade de titular já no jogo de hoje. Só que a gente não pode esquecer que quem não quis estar com o elenco principal do Vasco foi uma opção dele. Então, assim, levar para o jogo hoje e dar uma oportunidade no decorrer do jogo, eu acho muito justo e que ele possa corresponder. Agora, furar a fila daqueles jogadores que foram para o Uruguai, que fizeram a pré-temporada lá, que se dedicaram, eu não acho legal. Eu acho que ele pode dar, primeiro, a possibilidade para aqueles jogadores que foram para lá, David, Rossi, Eric Marcos, enfim, para depois pensar no Orediano. E se ele realmente quiser ficar no Vasco, traz para o bolo, traz para o elenco, que continue a evolução e que possa agregar a esse elenco. Porque daqui a pouco, se o Orediano dá essa resposta positiva, a gente talvez não precisa buscar mais dois extremas, dois pontas. Com o Orediano dando essa resposta positiva, a gente precisa de mais um. Só que esse mais um, eu sempre bato nessa tecla. Esse mais um não é o David, não é o Orediano, não é o Rossi, não é o Eric Marcos ainda. Esse mais um tem que ser de qualidade indiscutível. Tem que ser um extrema que ache a rede. Tem que ser um extrema que venha dividir com o Verratti a possibilidade da artilharia do Vasco no ano. Não pode ser qualquer um. A hora que o Vasco for ao mercado, e principalmente agora com essa história da venda do Marlon Gomes, vai entrar mais uma grana forte, tem a grana do PEC também, todos os esforços têm que ser feitos para preencher essa lacuna da ponta do Vasco. Inclusive, eu coloquei no meu Twitter e falei aqui na live da última segunda-feira e do último domingo, e algumas pessoas não entenderam. Torcedor, eu sei que a gente precisa de um 5 ainda, eu sei que a gente precisa de um reserva para o goleiro, eu sei que a gente precisa de um reserva para o lateral esquerdo. Aliás, eu também queria ver uns minutinhos o Leandrinho com o elenco principal do Vasco, num esquema de 3-5-2 e ele podendo ser ala, como ele foi na estreia contra o Boa Vista. Não que vá ameaçar o Piton, mas para circunstância de jogo, quem sabe, um jogador que devagarinho pode ser inserido aí no elenco principal. Mas assim, a gente precisa ter essa noção que essa equipe do Vasco que vem jogando agora, ela pode sofrer essas mutações, que ela tem tempo para dar a volta por cima. Agora, eu não negocio a
ponta direita ou ponta esquerda, um extrema que venha para colocar a camisa. Isso não dá para esperar. O volante, a gente vai revezando ali, daqui a pouco Medel, mesmo eu não gostando dele de volante, Zé Gabriel, Jair, enfim, o próprio Barros, que teve atuações boas nesses 2 jogos, lembrando que o Barros não é um primeiro volante, mas quem sabe num encaixe de equipe possa ir levando. O goleiro reserva, enquanto o Léo Jardim tiver nessa excelente fase que ele está, o Léo Jardim também não tem problema. A lateral esquerda, o Piton, ok, como eu falei, o Leandrinho. Agora, essa posição de ponta é para ontem e o Vasco precisa ir ao mercado e buscar alguém com urgência. Curioso para ver qual equipe que o Ramon Dias vai colocar hoje à noite. Lembrando que o melhor pré-jogo da internet vascaína é no Atenção Vascaínos, aqui na plataforma do Ave Mais. Hoje à noite a gente vai estar junto aí na transmissão do jogo, pré-jogo, intervalo, pós-jogo, enfim, tudo sobre esse Vasco e Madureira. Já vou deixar com você aqui esse encontro marcado. Coloca aí na sua agenda. Beleza, torcedor? Um abraço e até hoje à noite. Fui!